Então, para aqueles que não conhecem, eu sou Dom Benedito Gonçalves dos Santos, sou vice-presidente do DEM praticamente há 14 anos, né? Vou fazer 14 anos de bispo de Arquidiocese, 17 de agosto de 2000, agora 2022, cheguei 17 de agosto de 2008. E recebi então esse convite do Padre José, com alegria vimos cá então, para viver um momento de espiritualidade com todos vocês, suplicando a Deus bênção e graça. Até eu vou dar identificado, não sou mineiro, viu? Sou de Minas Gerais, minha cidade natal chama Paracatu. Paracatu fica no noroeste de Minas, próximo, perto do Goiás, viu? Próximo da Brasília. Paracatu é perto de Brasília, 220 km de Brasília, na minha terra natal. Lá então nasci, uma vez ordenado, o bispo me pôs lá como padre na catedral. Eu fiquei padre até a minha oração, quando eu estou para vice-presidente prudente. Fui em agosto de 2008, eu fui para presidente prudente. Foi ordenado em 1990, né? Fui em 1990, fiquei para cá 3 anos todos lá na catedral, quando então recebi o convite para ir presidente prudente, estou lá presidente há 14 anos. E com alegria, venho aqui ao ACM nesse dia fazer então uma espiritualidade, né? Peço a Deus bênçãos e graças, para que possamos ser fiéis à nossa vocação e missão. Então, com grande carinho, eu vim aqui ao ACM fazer essa espiritualidade, suplicando a Deus, né, que conceda bênção a todos nós, para que, guiados pelo Espírito Santo, nós possamos cada vez mais viver a nossa vocação cristã. Então, vou pegar aqui para a nossa meditação, o Evangelho de João, João 1, vamos pegar o versículo 40, vamos pegar até o 42. Então, João 1, versículo 40 e 42. A nossa meditação, a minha reflexão para vocês é da espiritualidade do segmento de Jesus Cristo, ou seja, do discípulo de Jesus. Aqui nos diz o evangelista: André era um dos seguidores. Vou pegar do 35. No dia seguinte, estava João e outra vez 2 de seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Voltando, Jesus, e vendo que o seguia, perguntou-lhes: Que procuras? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão, era um dos 2 que tinham ouvido falar de João e que tinham seguido. Foi então ele até seu irmão e lhe disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, eu peguei esse texto, que pelo menos eu parei de orientação, nós falamos um pouco então da espiritualidade do discípulo de Jesus Cristo. A espiritualidade que deve ter, então, aquele que quer ter que tem um coração missionário. Nós sabemos a obras, no caso, a obras missionárias, do cenário missionário, tem como objetivo levar cada um a viver coerentemente a vocação cristã e guiado pelo Espírito Santo a ter um coração missionário, a dar testemunho de Jesus. Uma pessoa, para que seja missionário, primeiramente tem que tornar discípulo. Lembramos disso? Às vezes nós temos muita tentação, viu? Pode ser que um missionário, pode ser que você traga a tentação do missionário, que é querer ser missionário e às vezes não querer ser discípulo. Para que seja missionário, é necessário então que seja discípulo. É necessário que não só tenha um encontro pessoal com Jesus, como permaneça
em comunhão com Cristo, permaneça em comunhão. Não basta encontrar Jesus. Encontrando Jesus, é claro, é necessário que cada um entregue a Ele o seu coração e passe a seguir suas pegadas. Aí é o discípulo. O discípulo é aquele que segue. Eu creio que todos nós estamos vivendo essa experiência de encontrar com Jesus. Assim como vimos que André, João Batista, olha o poder de Deus, e André foi até onde Jesus morava, viu? Onde mora Jesus? Vim te ver. Então André teve aquela experiência de Jesus. Aquele dia, ele passou naquela tarde, passou na companhia de Jesus. Com certeza, Jesus falou diversas coisas para de Deus, Não tem lá para a conversa que André teve com Jesus, mas certo é que Jesus mostrou a verdade, onde ele morava. E falou muito do projeto de Deus, da sua missão e tudo mais. Certo é que, de tal modo, essa experiência tocou no coração de André, que ele foi levar a seu irmão. Uma vez, no caso tendo contato com Cristo, ele foi levar até seu irmão Pedro. Encontramos o Messias, E vemos, esse encontro foi tão rico que André então anunciou a Pedro, e Pedro veio encontrar com Jesus. E Jesus fala: tu és Pedro mesmo? Mais tarde, lá no Mateus, diz: sobre ti eu edificarei a minha igreja. Aí vem então a riqueza desse encontro. Assim também acontece conosco, viu? É necessário que todos nós, antes de levarmos Cristo aos irmãos, primeiramente encontremos com Ele. Abramos o coração a Ele. Deixemos Ele falar ao nosso coração. Para que a pessoa seja missionária, é necessário ter um encontro pessoal com Jesus. É necessário uma vivência com Cristo. O que eu falo de vivência? Não é só encontrar com Jesus, mas você encontrar com Jesus, você conviver com Jesus. Você passar a ter os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. A convivência com Cristo nos leva a ter esse mesmo, o mesmo ideal de Cristo Jesus. Até a vida que o próprio Jesus deseja. Essa vivência é mais que necessária. Encontrando com Jesus, aprendamos todos nós, portanto, a vivenciar, a deixar ser tocado por Cristo, para que, uma vez tocado por Ele, aí sim, sejamos verdadeiros missionários. Toda pessoa que encontra com Cristo, que abre o coração à graça divina, que vivencia Jesus, necessariamente tem um coração missionário. Se cada olhar para dentro de si, no primeiro dia, nós encontramos Jesus, deixamos ser tocados por Ele, e hoje, graças a Deus, então, nós podemos falar um pouco da vivência da nossa comunhão com Cristo, com Deus. Então é necessária essa vivência. No dia a dia, para que nós vivenciemos Cristo, é necessário que todos nós aprendamos a ter vida de oração. Se nós queremos vivenciar com Cristo, aprendamos a pedir, a ter pessoas de oração. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Como é que uma pessoa vai querer ser discípulo de Jesus se não acolher o reino de Deus no coração? Por isso, aprendemos todos nós, guiados pelo Espírito Santo, a acolher o reino de Deus, a graça vir em nosso coração. Seja feita a vossa vontade. É claro que a coisa de Deus faça através de nós temos que aprender a fazer a vontade divina. Por isso, no dia a dia, encontrando com Cristo, sendo discípulo de Jesus, deixemos o Espírito Santo nos conduzir. Domingo passado, celebrava a solenidade de Pentecostes, o dia que Cristo enviou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os seus discípulos. Por que Jesus enviou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja? Porque Cristo tinha muito bem consciência que sem o seu Espírito, os discípulos não encontrariam a força para desempenhar a missão. Assim também nós, viu? Então não cair na tentação de não querer viver a Cristo e não deixar guiar pelo Espírito Santo. Aprendamos todos nós deixar o Espírito Santo nos conduzir. Guiados pelo Espírito Santo, aprendamos a alimentar da graça divina. É alimentar a palavra de Cristo que nós encontraremos força para o nosso discipulado. Jesus nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Se a pessoa não for bem alimentada, não dá conta de abraçar a cruz, não dá. Por isso, é necessário no dia a dia aprendamos a alimentar a graça divina. Aprendamos a alimentar a graça divina. É a graça divina que nos concede força para que nós possamos, então, vivenciar o nosso
nossa missionariedade. É guiados pelo Espírito Santo que nós encontraremos força para testemunhar Jesus ao mundo. Então o Espírito Santo é Ele que nos concede que nós tenhamos uma vida cheia de ânimo, para que assim possamos dar testemunho de Cristo, dar testemunho de Deus. Para que a pessoa seja missionária, é necessário então uma profunda comunhão com Cristo, uma profunda comunhão com Deus. Esse segmento fiel só é possível quando deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Ele nos concede a graça de conhecer e abraçar a vontade divina, principalmente no momento de cruz, no momento de dor. Se nós queremos ser fiéis e seguidores de Cristo, aprendamos todos nós, portanto, a ter vida de oração e no dia a dia alimentar da graça divina. Se uma pessoa quer alimentar da graça de Deus, o que ele precisa fazer além de ter vida de oração? Precisamente precisa acolher a palavra de Deus. Não é mesmo? Tem gente do céu que está presente no meu coração, gente, se não for acolher a palavra divina? É possível a pessoa ter o céu no coração sem acolher a palavra de Deus? Não é. No Evangelho, há 15 dias atrás, né? Jesus falava, então, quem é meu amigo, acolhe a minha palavra no coração. João 8. E aquele que acolhe a palavra no coração, nós iremos fazer nele a nossa morada. Para que a pessoa seja missionária, é necessário que deixe Deus morar no seu coração. Por isso, o dia a dia, viu? Todos nós, viu? Bispo, sacerdote, religiosa, pai, mãe, filhos, todos nós que somos chamados a ser missionários, é necessário que aprendamos nós a meditar a palavra divina, a acolher a palavra de Deus no nosso coração. O profeta Isaías fala que a palavra divina é como a chuva que desce das nuvens. Assim como o primeiro lá da árvore fica 6 meses com chuva e 6 meses sem chover. Então, 6 meses, pensa lá, deve ficar muito seco, né? Como acontece às vezes aquele lugar que tem esse ar muito grande. Minha terra lá é Brasília, né? Então chega mês de maio, até mais chove. Depois da junho, julho, agosto, lá que chove só em outubro, né? Tá? Ficou 159 dias sem chuva, né? Lá para cá, por região de Brasília. Então fica muito seco, né? Muito seco mesmo. Por quê? Falta água. Um missionário pode deixar de regar o coração com essa chuva que é a palavra de Deus? Não pode. Se não regar a palavra, o que acontece? Seca. Porque lá o coração vira até um deserto, não é mesmo? Um deserto. Por isso, diariamente, nós temos que aprender a meditar a palavra divina, a acolher a palavra de Deus no nosso coração. O discípulo de Cristo, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, é impossível ter uma espiritualidade cristã se não for meditando, além da vida de oração, meditando a palavra de Deus. Então aprendamos todos nós a meditar a palavra de Deus. A exemplo da Virgem Maria, meditar a palavra divina. Aprendamos todos nós a dizer, eis aqui o teu servo, tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então colocar os desejos, o projeto de Deus acima dos nossos projetos. O projeto de Deus acima do nosso ideal de Deus, acima dos nossos ideais. Por isso, é na medida que nós aprendemos a palavra divina e deixamos guiar pelo Espírito Santo que nós iremos exercitar a caridade. O discípulo de Cristo deve ou não deve ter a caridade no coração? A caridade, o amor, é a identidade cristã. O Senhor fala que quem ama nasceu de Deus e tem Deus no coração. Como é que uma pessoa pode ser missionário sem ter caridade, sem ter amor? Não tem jeito. Não é mesmo? Ser missionário, a pessoa quer ser discípulo. Se ser discípulo, ele tem a palavra dentro do coração. Ele tem a palavra, claro, frutifica no amor. Por isso, todo discípulo de Jesus necessariamente frutifica no amor. A exemplo da Virgem Maria no dia a dia, né? A minha alma, o meu ser, engrandece o Senhor. A nossa vida como cristãos, como missionários, tem que ser um constante engrandecer o Senhor. Mas de fato é quando nós deixamos a vida, a caridade reinar em nós. Então, para dar uma olhada no dia a dia, né? Na nossa convivência comunitária, familiar, com a comunidade. Como eu tenho frutificado o amor, né? Eu tenho manifestado Cristo aos meus irmãos, né? O sacerdote aí na paróquia, no dia a dia manifesta o rosto de Cristo como pastor, eu também como bispo, também entendendo a cura mesmo, eu tenho que manifestar o rosto de Cristo como pastor, principalmente aos mais vulneráveis, aqueles que mais estão dependendo da graça divina. É necessário que o amor
fala do Evangelho de João, capítulo 6, aquele que de mim alimenta, de mim vive. Então, se nós alimentamos Cristo, é necessário aprendamos a viver em comunhão com Cristo. E vivendo em comunhão com Cristo, quando na Eucaristia, Deus apareceu o sacramento do amor, gente. É o sacramento da graça. Então, se nós queremos o amor em nosso coração, nós temos que ter uma vida sacramental. Tem que ter uma vida sacramental. Uma vida sacramental. A palavra sacramento é sinal, né? Eucaristia é o sinal do amor de Deus por nós. Quando recebemos a Eucaristia, nós estamos alimentando o próprio Jesus Cristo. Aquele que alimenta Cristo tem que, no caso, manifestar Cristo amor. Quem de mim se alimenta, de mim vive. Então, façamos todos os poucos, né? Para que na nossa caminhada, no nosso alimento, na nossa missionalidade, essa caridade, a caridade apostólica, esteja presente em nosso coração. Porque se estiver presente em nosso coração, aí sim nós iremos testemunhar Jesus. Que é o que faz a pessoa, né? A pessoa ser discípula de Jesus Cristo é por atração, né? Propriamente não é outra coisa, né? É atração. E essa atração ela é feita através do amor, da doação, da entrega. Então cada um lembre disso, viu? Alimentado pela palavra, pela Eucaristia, faça todo o esforço para o testemunho de Jesus. Você manifesta o rosto de Cristo, cative corações para Deus. Jesus, quando chama os discípulos seguidos, né? Quando Jesus deu para os discípulos na Evangelho de Lucas, eles estão pescando, mesmo? Conhece passar pesca, né? Estão pescando. Jesus então fala para eles: vinde por mim, e eu farei de vós o quê? Pescadores de homens. Pescadores de homens. Uma pessoa vai pescar, ou não pescar, o que precisamos fazer? Pegar a vara, pegar a linha e tudo mais. E o que precisa mais? Isca, né? Isca. O pescador tem que ter uma isca boa ou não? Sim. Quem tem que gostar da isca? O peixe ou o pescador? O peixe. O peixe. E o peixe. A isca do amor, gente, tem peixe que existe? Pega todo peixe, mesmo? Pega todo peixe, né? Pega todo, pega todos os peixes, mesmo? Todos os peixes é cativado pelo amor, né? É cativado pelo amor. O amor seduz corações. O amor seduz vida, né? Um certo dia eu estava olhando lá em Presidente Prudente, eu cheguei em casa, vi a televisão e tinha uma pessoa, um assaltante fazendo uma pessoa de refém. E por mais que ele pedisse a pessoa para soltar aquela pessoa para ser refém, ninguém não conseguia. Por fim, tudo isso era a mãe do assaltante. Ele veio na mãe, ele se rendeu. Por quê? A mãe marcou muita vida dela. A mãe é um sinal de amor. A mãe diz: não faça isso, não. Eu peço, não faça isso. Ele cedeu, né? Então, porque a mãe, ele já tinha dado muitos sinais de amor. Então, aquele pedido dela quase foi uma ordem, né? Ação, gente, quando o amor está presente em nossos corações, viu? Então a nossa palavra fala como uma ordem, viu? Então, vou dar uma prenda, no dia a dia, não deixe, viu, de cultivar o amor no seu coração. Às vezes, muitos de nós falamos muito de Cristo, anunciamos Jesus Cristo, mas não vivemos o amor, não exercitamos o amor. E, consequentemente, nós não pescamos, cativamos os corações para Deus. Amor, mansidão, carinho, né? E às vezes a pessoa vai pescar, chega na beira do rio, começa a xingar, brincar, fazer barulho. É melhor só esfriado, mas nesse tempo, não é mesmo? É necessário silêncio. Assim também nós, viu? É necessário mansidão, carinho, amor. Principalmente os padres à frente do serviço pastorais. Então você está vendo esses pastorais liberando. Quantas vezes chega uma pessoa machucada, fragilizada, está esperando o quê? Para vocês falarem que a igreja é um hospital. É lugar de pegar pessoas realmente fragilizadas, pessoas machucadas. Tá vendo? Se for sabe, quem está sabendo não precisa de um hospital, né? Então, quantas vezes eu fragilizado, machucado, mas em vez de encontrar amor, em vez de encontrar remédio, faz aumentar ainda mais a ferida, né? Mais ferida. Falta o quê, gente? Amor, acolhida, carinho, viu? Lembre disso. Amor, acolhida, carinho. É necessário que nós, que estamos à frente da igreja, somos missionários, aprendamos a cultivar o amor, o carinho em nossos corações. Aprendamos todos nós, né? Guiados pelo Espírito Santo, a fazer tudo para cativar corações para Deus. Então, o nosso testemunho vale muito. Se a palavra chama, o exemplo arrasta. O missionário é convidado a cativar outros corações para Cristo, não tanto pelo anúncio da palavra,
pela vivência, pelo caminhar, pela sua doação, pela sua entrega, pelo seu testemunho, pelo seu serviço. E na verdade, esse é possível testemunhar esse amor quando deixa a caridade reinar no seu coração. Aprendamos todos nós a fazer todos os cursos para a vida a Cristo, passando todos os cursos para que a caridade, para que a santidade reine em nosso coração. Quem tem amor tem um coração santo. O coração santo, aquele que tem um coração santo, deve sempre agir com misericórdia, agir com amor. A misericórdia, então fala, o verdadeiro missionário tem que ter um coração misericordioso. A misericórdia é a miséria do coração. Exatamente, misericórdia é a miséria do coração. É o coração que encontra, né? No caso, com Deus, que é vida mesmo. Então, aprendemos todos nós. Lembrei que nós não somos fonte de misericórdia. A fonte é Jesus, né? Mas nós devemos ser canal de misericórdia, né? Canal de misericórdia. Deus quer que todos nós sejamos canais de misericórdia para com nós. Por isso, aprendamos a agir com misericórdia. A misericórdia tem que estar presente em nossas vidas, tem que estar presente em nosso coração. E com quem nós precisamos exercitar misericórdia? Exatamente com as pessoas miseráveis. Tá? Se a pessoa for miserável, não precisa da misericórdia. A misericórdia são para pessoas miseráveis. Assim como o médico é para doentes, no que lembramos disso, então aprendamos ir para as áreas mais profundas, ir para outras situações. Então, quando a misericórdia está presente em nosso coração, nós somos capazes então de abrir nessa universalidade, viu? No Sorão tão universal. Viu? E às vezes o trabalho começa pequenino, na nossa comunidade, aqui pertinho, tem que ir alargando. Nós temos que ir alargando para cativar corações para Cristo, para cativar corações para Deus. O missionário necessariamente é necessário que o coração esteja aberto à universalidade, buscando sempre a vontade divina, buscando sempre a vontade de Deus. Jesus nos fala, né, João, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Quantas pessoas não têm vida plena? Quantos? Muitas mesmo? Muito. Uma vez, logo que cheguei em Presidente Prudente, lá tinha lá tem Presidente Prudente, tem muito presídio, né? Deve ver, Maria tem bem mais, porque nós estávamos no preso, Maria está bem mais, né? Prudente tem 3.000 presos, Maria está com 8.000, né? A Diocese de Maria, mas mesmo mil presos dentro do Prudente. Né? Então, nós temos um presídio chamado Segurança Máxima. Quando eu fui celebrar nesse presídio, foi no ano de João Paulo II ser beatificado. Eu penso que no ano de 2012, que ele foi beatificado, depois foi canonizado. Né? Eu fui celebrar lá na sexta-feira, ainda sexta-feira santa daquele segredo lá com um grupo de pessoas, tinha mais ou menos 60 pessoas da Pastoral Filiar e da Pastoral da Seragem, lá em Bernardes. Depois, para entrar no presídio, só podia entrar o padre, no caso do bispo. Então o bispo e eu o soldado tudo mascarado, que veio o rosto, que ficou o rosto descoberto, e fui lá. E fui abrir a pequena janelinha, com uma janelinha de vitrô de banheiro, de um grupo aspergido daqueles que aceitavam. Então, quando dando por todo, eu tenho um lá que eu peguei, estava de via o braço lá, já falou, opa, não, se a pessoa está com um gilete, corta o braço, corta. Você pode ir embora. Então proibiu, claro. Então, porque aspergi todos aqueles que aceitavam, parece que alguns aceitaram, estavam dando André. Bom, naquele dia, então, eu estava falando com o pessoal vou falar para vocês também sobre isso, que eu achei muito importante. Né? Nós estávamos refletindo um pouco sobre de ter coração missionário. Então, tem aquele programa, quando eu vi para Catu, estava aquele programa Luz para Todos, né? Que o governo está fazendo para levar luz para todos. Já levou muita parte. Então, se o governo tinha preocupado em levar luz para todos, a luz elétrica, muito mais nós temos preocupado em levar a palavra de Deus. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, quantas famílias têm luz? Momentos que eu acredito não. Então, estava tranquilo, porque, gente, fui na parte, João Paulo II foi beatificado, depois de alguns anos foi canonizado. Vamos aprender um pouco de João Paulo II. Quem foi João Paulo II? Uma pessoa nasceu numa família católica, com princípios, com valores, encontrou pais, familiares que deu bastante força, tem uma base, mesmo. Com essa base, que ele tinha essa base, essa boa formação cristã, ele foi chamado para o seminário, lá ouviu a voz divina, tornou-se um padre, depois do padre tornou-se bispo, né? Ele foi
bispo, e depois tornou-se Papa. E como Papa, sabendo do grande trabalho, do grande legado que ele deixou. No sepultamento de João Paulo II, olha, tinha pessoas de todas as nações, cristãos, todos os povos estavam representando lá para o sepultamento de João Paulo II. Por quê? Reconheceu que aquele homem foi um instrumento de Deus. Aquilo que Deus, os dons que Deus deu a João Paulo II, que não foi por muitos, ele que colocou a serviço da humanidade, colocou a serviço da igreja. Por isso que ativou todos os corações, né? Todos têm carinho, respeito por São João Paulo II, que é um instrumento de Deus, né? Uma pessoa que realmente, aquilo que Deus deu, colocou a serviço da humanidade. Então, lembre-se disso, viu? Para viver a missão é necessária renúncia, é necessária entrega. Por isso devemos, a fidelidade a Deus é mais que necessária. E se nós queremos ser fiéis a Deus, a grande discípula missionária que nós temos como modelo é a Virgem Maria. A exemplo da Virgem Maria, aprendamos todos nós a nos tornar servos de Deus, não é mesmo? A Virgem Maria, ela é ícone para todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo Jesus. Na Virgem Maria, nós encontramos ela é a ave cheia de graça. Todas as graças que Deus ensinou à Virgem Maria, ela acolheu no coração. Por isso, dizendo a Virgem Maria, aprendamos também a acolher as graças divinas no coração. Primeiramente, aprendamos todos nós a ser servos, viu? Quando Deus te chama para uma missão, viu? Aprenda a dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Essa palavra me marca muito, sabe? Eu era padre em Paracatu, no ano 2004, eu fui ordenado em Paracatu, em 90, fiquei lá na catedral. Aí no ano 2008, um moço me chamou lá na anunciatura, né, para ser bispo. Até então eu não sabia. O bispo falou: você vai ser bispo, né? Só que ele falou que ia ser em Minas, né? Eu fui lá achando que ia ser bispo em Minas, né? Tinha lá Passo em Minas, que é perto de Paracatu, estava bacana, Januário e Janaúba. Então, a Passo, dia 23 de março, dia 24 me chamou e me convidou para dia 25 de março, lá no Brasil. Eu estava em Calda Nova, que é um triângulo, Paracatu, Calda Nova, Brasília, mas 220 para Paracatu, Brasília, Calda Nova 260 e Paracatu, Calda Nova 290. É um triângulo. Aí eu fui contar com o mundo dia 25 de março. Aí cheguei lá, me chamou numa sala à parte, começou a conversar comigo, eu contar um pouco da história, como é meu sacerdócio, que ia vir para Paracatu, pela publicidade de Paracatu, que eu não conhecia, tudo mais, né? Aí ele estava com o envelope e eu vou patrocinar José. Então, aqui, você sabe, eu estou aqui com um convite, o Papa está te convidando você a ser bispo. Você está sabendo, já uma pessoa tem essa possibilidade, né? Aí vai falando, e já reserva só, essa cidade, você está indo, você é uma cidade conflitiva, viu? Você tem lá para você acabar com os conflitos lá dessa cidade. Aí pensei: gente, se é conflitiva, não é o que eu estou pensando, é Minas Gerais não. Eu pensei: vai ser, é Goiás, né? É Goiás, pensei que vai ser Goiás, né? Aí vai, conversa, vou poder sua nomeação. Quando ele deu a nomeação, aí fala que o Papa acolhia a renúncia de Dom Zé Manuel de Bola, que era o vice-cantor de mim, antecessor a mim, e que não era vice-presidente prudente. Uai, Janus, mas presidente prudente é São Paulo, mas o senhor está doido, né? Eu vou dizer da expressão, né? Não tem condições não, né? O quê? O que é, né? O senhor conhece Paracatu, porque Paracatu é roça, senhor, né? Roça, né? Eu sou pai da roça, né? Eu sou pai de uma cidade pequena, né? É aqui perto de Brasília, é interior de Minas, né? É o finalzinho de Minas, né? Agora está planejando perto de Brasília, mas na roça. Agora imagina o presidente prudente, lá está cheio de padre, tem curso, né? Fez curso de bomba, e o meu curso é aqui em Brasília, arroz com feijão, né? Eu sou muito pobrezinho para isso, né? E por baixo da palavra, eu vinha e já trocava, não. Aí porque ele falou assim: monsenhor, você tem colega padre? Tem. Você tem colega padre? Tem colega padre em Paracatu, tem aqui em Brasília, tem dois, tem em Aracaju, tem Estância, tem também em Jataí. Você tem colega em Brasília? Tem 2 colegas em Brasília. Eles não são padre da capital? Pois é, meu filho, você é padre da roça, por isso a nossa diocese é roça. No entanto, o padre da roça é ser chamado para ser bispo, e do capital não está. É você, né? Quer dizer, da Virgem Maria, diga assim a Deus, né? No dia 25 de março, e eu fiquei assim, com vontade de dizer assim, com medo, sabe? Meu coração estava. Eu não sei se eu pego essa e não dou conta, né? Fiquei pensando comigo. Senhor, desculpa, estou muito agitado, vou ter um tempo para pensar, estou muito medo. Ele me deu um abraço, eu vou contar
deu 5. Aí mostrou lá, eles entregam assim, uma estatística de diocese, de padre, de religiosos, outras coisas mais, sabe? E começou a aceitar as denominações dia 9 de abril, depois passou dia 16 de abril, isso foi de 25. Então, eu digo que o valor tinha 15 dias, depois passou 22 dias depois que eu aceitei. Bom, aí eu fui lá na capela e falei, deixa eu rezar um pouco, estou muito confuso. Aí eu fui rezar um pouco, porque eu falei assim, teve assim, aí Virgem Maria. Aí estava lá na capela, eu comecei a começar com música 11h15. 12 horas, quando eu fui começar a responder a carta, por escrito, você está bem do que eu ia colocar. Aí começou a tocar a oração do Ângelo, pertinho da catedral. Eu me parei e fui rezar, tocar a oração do Ângelo. Aí quando veio, eis aqui a serva do Senhor, eu disse, gente do céu, e agora? Toda vez que a gente vem para cá para chamar uma pessoa por missão, quer dizer de Maria, diga assim, e o próprio Deus fala comigo, né? Porque eis aqui a serva do Senhor. Então uma carta pulsa, sabe que não achava uma pessoa digna, mas dizendo da Virgem Maria, eu colocar minha vida a serviço do Reino de Deus, que eu aceitaria com a missão. De fato, aceitei e então fui eleito vice-presidente prudente. Então, quem me inspirou na resposta aquele dia foi a Virgem Maria. Né? Foi ela. Depois que falei, tudo que ele nos disser, é o meu lema de ordenação, né, da episcopal. Então, Maria é modelo para todos nós. Né? Quer dizer que a Virgem Maria, primeiramente, aprendamos a ser servo de Deus. Né? Então, a colocar a serviço do reino de Deus, serve de dar serviço. Aprender a colocar a serviço do reino de Deus. Aprendamos a exemplo da Virgem Maria, né? Uma vez servo de Deus, a ter caridade, a ter um carinho especial com os irmãos vulneráveis. Viu? A Virgem Maria é modelo para todos nós. Então, a Virgem Maria, uma vez se tornando servo de Deus, qual é o primeiro trabalho dela? Qual é o primeiro serviço? Foi ao encontro de Isabel. Olhando, quantos Isabel também presente na nossa vida, na minha família, na sua família, na sua casa, na sua comunidade. Tem muitos Isabel que está precisando do seu serviço, do seu carinho, do seu amor, gente, da sua proximidade, viu? Da sua doação, do seu trabalho, da sua missão. Então Maria, ela é modelo para nós de serviço, de doação, de entrega. E assim como Maria intercedeu na boda de Caná, ela continua intercedendo por nós. Lembremos disso, né? Que nós também sejamos intercessores de outra, né? O missionário também tem que ser um intercessor. Intercessor como? Não só pela oração, também pelo sacrifício, não é mesmo? Se eu quero que o meu trabalho seja missionário, é necessário que tenha renúncia, é necessário mortificação, é necessário então que aprenda a também mortificar pelo bem do Evangelho. Sim? Perguntou, você percebeu o que eu posso fazer nesse momento, né? Sim. Aí eu levantei, não sei porque eu estava de saúde, a partir da minha casa, eu fui de saúde, para ver se podia me chamar para o exame. Aí chegou lá, tinha uma família brava, ligando lá, o avó, a filha e a neta. Família, entre si. Bravo lá com o pessoal do posto de saúde. Aí eu cheguei e falei, por favor, o que está acontecendo? Falei, com o avô da criança. Ah, porque aqui onde já se viu, não tem que falar que não vai fazer exame no menino de Covid, o menino está com febre, não sei o quê. Eu falei, calma, fica calma. Eu sou conselheira de saúde, eu vou ajudar você, fica calma, não se fica nervoso. Aí fui lá, perguntei quem era o diretor do hospital, do posto, né? Antes eu conhecia, agora eu não conheço mais. Fui lá, conversei com a diretora do posto. Expliquei para ela, fosse meu neto, eu não ia deixar fazer o exame. Mas não está bravo, porque ele quer, a família toda quer que faça o exame. Conversa lá com a médica, ver o que ela faz. Aí ela foi lá, conversou com o médico. A médica levou a mãe e a bebezinha e resolveu o assunto. Então, assim, às vezes a gente está o tempo todo do lado de pessoas que estão precisando de alguma coisa. Pessoas vulneráveis, né? Está mesmo. As situações que estão vivendo, por razões diversas, Covid, desemprego, situação. O pessoal está muito à flor da pele, né? A flor da pele mesmo. Poderia quebrar tudo. Então o missionário está embadíssimo, ele está muito à flor da pele, né? Então, a flor da pele. Então você lembrar também disso, né? No caso de se vir momento, no caso, a história foi intercessão, né? Só falando de intercessão, de intercessão. Assim como a Virgem Maria intercedeu, né?
pelo casal, né? Fala que o missionário também tem que ter esse papel de intercessor junto a Cristo e também, é claro, junto à sociedade, né? Então, aprendendo, e para ter intercessão, é claro, né? É necessário comunhão com Deus, é necessário comunhão com os irmãos. A Virgem Maria, essa se torna discípula para nós, principalmente aos pés da cruz, né? Então, fala aos pés da cruz, foi que a Virgem Maria recebeu a grande graça de ser mãe da humanidade, mãe de Deus, né? No segunda-feira você vai na festa lá no Padre Elcio, para Nossa Senhora Mãe da Igreja, né? Lembrava isso hoje? A maternidade de Maria tornou mãe da igreja, foi aos pés da cruz. A cruz é um lugar excelente também para que nós também possamos gestar vida nova, viu, gente? Então, se a cruz passa, e todos nós passamos um momento de cruz, né? É nesse momento que é dizendo a Virgem Maria, você tem que estar conectado em Deus, estar atento em Deus, né? Que vai gerar vida nova, viu? Então, os grandes falam que a Virgem Maria não sentiu as dores do parto a dar à luz à igreja, mas sentiu a dar à luz a Jesus Cristo, mas sentiu a dor do parto a dar à luz à igreja. Foi lá que sentiu a dor do parto. Aprendamos todos nós ao pé da cruz a ser fiéis à nossa vocação e missão, viu? Tudo façamos, né? Para que então, na cruz, tenha a vida nova. Então, momento de dor, sofrimento da sua vida, viu? Pare, coração, deixe Deus falar contigo, né? E com certeza também gerar vida nova no seu coração. A Virgem Maria é modelo para nós de escuta, de abertura ao Espírito Santo. Tanto é que vemos que os apóstolos, com perseveraram com a Virgem Maria, suplicando a Deus a vinda do Espírito Santo. Ela que tem essa experiência ímpar do Espírito Santo em sua vida. Que nós, dizendo a Virgem Maria também, sejamos todos pessoas de oração, gente, viu? Na família, na comunidade, na sociedade mesmo. Aprendamos, assim como a Virgem Maria é unida com os apóstolos, suplicava a Deus vindo do Espírito Santo sobre os apóstolos, que nós também possamos, em oração, suplicar pela nossa santificação da nossa família, da comunidade, da sociedade, né? Suplicar para aqueles que você vai fazer um trabalho de evangelização, você pedir a Deus que vai preparando os corações para que a palavra se aceite. Então essa oração tem muito valor, né? Eu sempre falo quando tem que trabalhar com SCC, os colégios, né? A oração nós dedicamos, que antecede o encontro, é como tivesse arando, colocando adubo. Depois vai colocar o adubo, vem a chuva na hora certa, então ajuda. Então aprendamos todos nós também a ter esse papel de intercessões da Virgem Maria, né? Procurando mudar, no caso, a vida para Deus. Bom, e assim, e lembrando a Virgem Maria, assim como é, no caso, ela acompanha todo mundo. Contemos com a intercessão da Virgem Maria. Eu sou muito devoto da Virgem Maria, sabe? Eu sempre falo assim, se eu rezar uma missa e não rezar a salvainha, eu falo que a missa é nula, né? É um modo de se falar, né? Mas sempre rezo uma salvainha ao final da missa, né? Mas não posso ficar só uma salvainha, tem que ter momento também de oração pessoal, no caso com Deus, né? Contando com a intercessão da Virgem Maria. Lembremos a Virgem Maria, ela nos acompanha ao longo da nossa caminhada, viu? Lembre-se disso, viu? Se você é discípulo missionário em Cristo Jesus, conte com a intercessão da Virgem Maria, viu? Ela intercede por você. De modo que lá, quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, a da Maria, que rezamos, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então aprendamos, Maria, nós não caminhamos sozinhos. Nós que somos discípulos missionários de Cristo Jesus, Maria também caminha conosco. Intercede por nós. Intercede por nós. Por isso, momentos de desespero, viu? Confie em Deus, viu? Confie em Deus. E você já está pensando, foi um pouco de trabalho na mãe da igreja, né? Gente, olha o que Maria recebeu, né? Jesus lá sem vida, né? Dos braços, né? E já perdeu o coração da mãe, como é que ficou, né? Nossa, esse que o anjo falou que Deus teria, e agora está com o filho sem vida, vai ser colocado no túmulo, e depois veio glorioso, né? Então Maria, ela teve experiência no coração, assim também nós, momento de dúvida, não fica, você não vai entender, mas, oh Deus, nas tuas mãos entrega o Espírito, entrega esse momento, né? E Deus vai dar resposta, gente. Assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele também vai colocar uma vida nova no seu coração, vai dar uma resposta. Está aquele momento de manda me falando, opa, a vida acabou, a vida acabou. Mas não está Deus não, né? Para ter ressurreição tem que morrer, né? Também momento de morte, opa, depois da morte para Deus vem a vida. Por isso, não desespere, viu? Na cruz nem na morte, viu? Porque após a morte vem
a ressurreição. E Maria, e teve essa grande graça, a Virgem Maria experimentou em seu coração. Que a exemplo da Virgem Maria, assim sejamos todos nós. Então, cada um aprende de si, né? Como é que está sendo o seu segmento, como é que está sendo o seu discipulado, né? A exemplo da Virgem Maria, nós temos procurado realmente viver unido a Cristo, viver unido a Deus. Jesus nos fala em João capítulo 15, sem mim vós nada podeis fazer. Nós temos consciência disso. Se nós somos discípulos, temos que viver unido a Cristo. Temos que enraizar em Cristo. Enraizado em Cristo, mas nós também temos que viver o seu mistério, viver a cruz, viver a morte. É morrendo para o mundo que se vive para Deus. Queira Deus que todos nós, né, como o sal da terra e luz do mundo, possamos estar mortos para o mundo e viver para Deus. Então, nesse momento de reflexão, você cuidar a todos, nós vamos rezar uma salve rainha. Eu quero pedir a Deus por intercessão da Virgem Maria, que continue derramando bênção e graça sobre todos nós, né, que somos discípulos de Cristo Jesus, para que tenhamos consciência que esse nosso discipulado exige que nós permaneçamos unidos a Cristo, mas permanecendo unidos a Ele, a exemplo dele, possamos oferecer a nossa vida a serviço do reino de Deus, para que assim, manifestando o seu rosto ao mundo, manifestando a sua misericórdia, a sua vida, possamos cativar muitos corações para Deus. Rezemos essa manhã por todos os missionários, por todos aqueles que contam e necessitam de nossa oração. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, de vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, com esses vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Dom Benedito. Uma salva de palmas pela nossa gratidão. Eis-me aqui, Senhor. Então, boa noite, né? Deixa eu só ajeitar uma água aqui, porque vocês vão perceber que eu bebo bastante água. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Padre Tiago Carvalho. Eu sou padre há 15 anos, mas tenho 27 anos de vida religiosa. Eu saí de casa com 14 anos para ir para o seminário. Sou um ano mais velho que o Padre Everton, né, de vida, né? Quando ele chegou, eu já era veterano na casa, né? Eu tinha 15, ele 14. E hoje, atualmente, eu sou pároco, né, da paróquia São Judas Tadeu, lá em Prudente. Sou vigário geral da diocese, né? Sou mestrando em Direito Canônico, né? E quando o Padre Everton pediu que eu viesse partilhar um pouquinho com vocês nessa noite, diante da temática, né, que ele passou para Dom Benedito, que era
essa questão da espiritualidade do discípulo, né, de Cristo Jesus, ele complementou, né, com um texto da carta de São Paulo a Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Romanos 14, os versículos 7 a 9. A palavra de Deus, ela diz assim: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retornou à vida para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas, ou melhor, tanto dos mortos quanto dos vivos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o Padre Everton passou para mim esses 2 versículos de Romanos 14, eu falei, bom, vou tentar buscar na eclesiologia o que fala, né, os escritores, né, os estudiosos bíblicos. Mas depois eu resolvi ir na contramão. Não pegar o que diz a eclesiologia do texto, né, a hermenêutica, mas vou tentar buscar na espiritualidade, na oração, o significado disso. Porque quando a gente faz a exegese, a gente faz a hermenêutica, a gente está buscando uma reflexão para aquele tempo, aquela história, aquele momento. Mas e hoje? O que significa esse texto para nós? Diante da nossa realidade, diante da nossa missão, não só naquilo que é dito da vida religiosa, da vida consagrada, né, da nossa dedicação ao anúncio do Evangelho, mas até mesmo na nossa missão dentro de casa, família, comunidade, sociedade. Como é que a gente põe em prática aquilo que está pedindo o apóstolo? E para a gente poder então refletir um pouquinho sobre isso, né, eu refletia muito ontem à noite em oração e me vinha ao coração o desejo de quebrar esse texto, de pegar versículo por versículo e depois resolvi fazer diferente. Não, vou pegar afirmação por afirmação. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de começar pela primeira que diz: ninguém dentre nós vive para si mesmo. E a gente precisa entender o que isso significa. É como se Paulo estivesse dizendo que nenhum de nós pode ser autossuficiente. É impossível. E a razão é simples. Se nós buscarmos na origem da criação, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ninguém foi criado à imagem e perfeição. A gente busca a santidade, mas isso não significa que seremos perfeitos. Até porque Deus nos fez semelhantes a Ele para nos obrigar a conviver em comunhão. Por isso que Ele deu ao homem uma companheira. E a razão é bem simples. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Ótimo, você é casado. O casamento é a prova disso. É a prova clara disso. Se você pegar no matrimônio, Deus une 2 seres imperfeitos, que não são autossuficientes, que têm suas qualidades, seus dons, suas virtudes, mas que também têm seus erros e seus defeitos. E de 2 seres imperfeitos no casamento, Mateus diz, Deus faz uma só comunhão e uma só carne. Aquilo que era imperfeito diante da graça, do amor, da misericórdia de Deus se torna perfeito. E é fácil entender por quê. Presta atenção no casamento para você ver. Deus junta um falador com um que não fala. Ele põe um ativo com um que é totalmente parado. Ele põe um resolvido com um inseguro. Os opostos se atraem, porque os iguais se repelem, a lei da física. E por que Deus nos fez imperfeitos? Para que nós fôssemos diferentes, mas uma diferença que une, que completa. O que a gente não pode ser, eu pregava isso em Pentecostes, a gente não pode ser divergente. Porque enquanto a diferença une, completa, a divergência afasta, distancia, ela impede.
Aonde há divergência, surge violência, guerra, destruição, egoísmo, ganância. Aonde há diferença, não. A diferença nos une. Paulo diz isso em Coríntios 11, 12 e 13. É pela diferença que nos unimos num só corpo, cuja cabeça é Cristo, e somos movidos pelo mesmo Espírito. E aí nós lembramos o que Dom Benedito acabou de pregar e anunciar para nós. A necessidade da espiritualidade, a necessidade da intimidade e da comunhão com Cristo, ou seja, deixar-se servir, amar o Senhor em primeiro lugar e deixar que Ele nos conduza. Então, pela espiritualidade, ou seja, essa intimidade, essa comunhão com Deus, se você é íntimo de Deus, eu sou íntimo de Deus, a gente se une. A gente vai ser igual? De jeito nenhum, e nem deve. A razão é simples. Você já viu um corpo só de mão? Só de pé? Então o corpo precisa de muitos membros, e cada membro tem um dom, tem um carisma, tem uma forma de ser. Então a primeira coisa, ninguém vive por si mesmo. É isso que a palavra de Deus começa a dizer. Isso significa que nós devemos estar unidos. Comunhão. Sem comunhão, ninguém é autossuficiente, ou seja, não vai conseguir se manter sozinho. Eu preciso de você e você precisa de mim. E é interessante, porque se você olhar, não a realidade daquele tempo somente, mas a nossa, quando você lida ou você tem contato com uma pessoa que está passando pelo deserto, seja ele emocional, espiritual, afetivo, financeiro, material, qualquer que seja o deserto, a primeira reação da pessoa é se fechar. A pessoa na dor, no sofrimento, na dificuldade, ela se fecha. E quando ela se fecha, ela não se permite. E facilmente ela se perde. E qual é o perigo de eu me perder? Quando eu me perco, eu já não sei mais quem eu sou. Daqui a pouco eu já não sei mais o que me pertence. E pior, daqui a pouco eu não sei mais nem onde eu quero chegar. Eu perco meus objetivos e os meus projetos. Então, além de estar unido, comunhão, intimidade, comunidade, eu também preciso ter uma intimidade, uma comunhão muito maior, que é aquela que nasce entre mim e Cristo. A espiritualidade que o Benedito acabava de dizer para nós. É uma unidade. Comum unidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós temos que nos unir. Paulo diz que qual é o motivo para a gente se unir? Jesus. Se Jesus for o seu motivo e for o meu motivo, a gente se une, mesmo sendo diferente, mesmo pensando diferente, mesmo olhando diferente, mesmo medindo diferente, a gente se une. E a nossa diferença faz com que eu te ajude e você me ajude. Nós juntamos as forças. Multiplica, a gente cresce. Onde não há Cristo, o que manda não é o Espírito Santo. O que manda é o espírito do homem, da carne. E ele é muito diferente do Espírito Santo de Deus. Quando o espírito da carne domina, aí vira divergência. Aí a gente não se une, porque cada um quer puxar para o seu lado. Aí não vai para lugar nenhum. A gente perde tempo e não sai do lugar. Então nós precisamos, antes de nos unir, pensar: o que nos une é Jesus. E por que Jesus nos une? Porque é em Cristo que nós nos encontramos, na individualidade e na comunidade. Esses dias eu pregava na minha paróquia, e eu falava muito abertamente para a comunidade, que tem duas palavras que, como cristão, eu faço questão de deixar de lado nas minhas pregações, no meu vocabulário: é ter e dever. Na catequese a gente ouve muito essas duas expressões, ter e dever. Às vezes nas pregações a gente usa muito essa expressão, ter e dever. Qual é o problema do ter e do dever? Vou dar um exemplo. Nós temos que ir à missa ao domingo. Você tem que ir à missa, é dever ir à missa. Quando você diz para uma pessoa que ela tem que ir e é dever ir, é obrigação. Quem aqui, sejam sinceros, quem aqui gosta de fazer uma coisa obrigado?
Olha o perigo de você usar essas duas palavras. Tem muita gente infeliz no trabalho por conta disso. Então eu troco ter e dever por necessidade. É necessário ir. Você precisa ir. E aí eu dizia para a minha comunidade, eu vou dizer para vocês por que ao invés de ter e dever, troca essas duas palavras por necessário. É necessário ir. É bem simples. Repete junto comigo. Fala assim: Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus está em todo lugar, você concorda comigo? Em toda situação, em todo momento. Se você falar assim: eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber de Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Você não vai na igreja, isso é fato. Então imagina você que eu e você, no dia a dia, dos afazeres, dos compromissos, do trabalho, da missão, mesmo padre, sacerdote, até bispo, né, Dom? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se perde. A gente dedica tudo a todo mundo, as circunstâncias e situações ao nosso redor, e a gente se esquece de nós. E o perigo de eu me esquecer de mim é que, sem perceber, eu posso servir, eu posso doar, eu posso amar e esvaziar. Por isso que de vez em quando você vê aquela pessoa, poxa vida, a pessoa estava na igreja, participava de novena, fazia quarentena, fazia quaresma, tudo na igreja, e serviço, e doação, trabalho, 20 anos de vida de comunidade, de repente a pessoa sumiu. Aí você encontra com ela depois de um tempo, você fala assim: nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Menina, você sumiu da igreja. A pessoa olha para você e fala assim: cansei. A razão é simples. Ela doou, serviu, foi. Participou de tudo que ela podia, mas ela se esqueceu de um detalhe. Ela não olhou para ela. Então tem um momento da semana, do meu dia, nem que seja 15, 20 minutos, que eu tenho que olhar para mim. Porque eu preciso de um momento para mim parar, respirar, intimidade Espírito Santo, como disse o bispo, silenciar e responder para mim mesmo: quem eu sou? Porque se eu não fizer isso, eu vou começar a me perder nas palavras, nas escolhas, nas decisões. E se eu não vivo este momento de parar, respirar, silenciar, ou seja, de me encontrar em Deus, eu vou fazer isso em quem? Então eu falo, eu tenho que ir à missa ao domingo. Vamos entender por que eu necessito ir. Domingo é o primeiro dia da semana. Eu vou fazer aqui uma confissão para vocês. Eu sou o Padre Ervo, que sabe disso, né? Eu sou muito dado à comunidade. Então eu celebro missa para todo mundo. E cada missa que eu celebro, eu tenho uma metodologia. E tem uma missa que é a mais difícil de todas, que é a das crianças. Porque você tem que pegar a pregação que você preparou para a galera das 8 da manhã, que é o pessoal de idade, a galera das 19 horas, que são os jovens, e traduzir essas duas pregações para a criança. Aí você tem que ser didático, tem que ter metodologia, tem que ter tudo mais. Aí você vai ter que usar docinho. Não pode, né? Aí tem esse detalhe, na missa não pode. Aí você tem que trazer para o diálogo mesmo. E aí qual é o problema disso? Que as crianças vão criando afinidade com você. E a hora que elas criam afinidade com você, elas se sentem sua melhor amiga. E aí a hora que elas se sentem sua melhor amiga, primeiro, a hora que outro padre vai rezar no seu lugar, elas ficam bravas, porque não é você. Elas cobram. Eu estava falando para o Dom que domingo eu vou ter que celebrar lá na paróquia, porque eles cobram a presença. O segundo detalhe é que, como eles são seu amigo, antes de ir embora, eles brigam com o pai e com a mãe, que eles não querem ir embora, eles querem te abraçar antes de ir embora. E na hora que eles vêm te abraçar, eles fazem as perguntas mais cabeludas do mundo. Aí eu vou dar um exemplo. Uma vez eu terminei a missa das crianças. O Evangelho, Jesus falava que Ele é Senhor também do sábado
E aí a criança vem me abraçar no final da missa, um pitoquinho desse tamanhozinho, e falou assim: Tiago, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Deus criou o mundo, certo? Certo. Na palavra de Deus hoje falava, olha, presta atenção, eu estava brincando na missa, falava que Deus é Senhor do sábado. Eu falei: isso mesmo. Mas por que não é no domingo? Eu falei: eu vou explicar para você. O sábado, que dia que é? É o primeiro ou é o último? É o último. O domingo é o primeiro ou é o último? É o primeiro. Então imagina você, que a gente tem todo dia uma batalha diária. Por exemplo, na escola, é fácil? Não. Tem muita tarefa? Tem. Então todo dia você tem uma batalha, não tem? Tem. Imagina você batalhar a semana inteira sozinho, só no último dia da semana você buscar Deus. Agora a gente pode fazer diferente. A gente pode buscar Deus no primeiro dia e lutar a semana inteira com Ele. Qual que é mais fácil? É lutar a semana inteira com Ele. Falei: por isso que o dia do Senhor para nós é o domingo. Bem simples de explicar. Porque a gente põe Deus no primeiro dia, aí eu luto a semana inteira com Deus. Se eu não pôr Deus no primeiro dia e deixar para o último dia, vou lutar a semana inteira sozinho. Por que o cristão precisa ir à missa? Necessita ir à missa aos domingos, porque é a oportunidade que ele tem do encontro. Poxa, a semana inteira foi uma labuta, minhas lutas, minhas batalhas, minhas dedicações, é família, é filho, são as situações, é a missão, é o trabalho, é tudo aquilo que faz parte da minha rotina. Eu me perco, eu preciso abastecer, preciso me alimentar, preciso me encontrar, preciso me recompor. Mas se eu não fizer isso na igreja, em Deus, eu vou me achar onde? Vou me alimentar onde? Vou buscar energia aonde? Então repete junto comigo: quem põe Deus em primeiro lugar, não se perde. Porque se encontra em Deus, na palavra, na oração, na Eucaristia. Quando eu me encontro em Deus, acendo a luz, puxa, começo a ver o que eu não estava vendo, começo a escutar o que eu não estava ouvindo, começo a sentir o que eu não estava sentindo. Resultado: eu percebo quem eu sou. Vamos fazer um esclarecimento aqui de lei. Sejam sinceros. Você é capaz de amar alguém que você não conhece? Sim. Você ama quem você não conhece? Você acredita em quem você não conhece? Você confia em quem você não conhece? Então vamos lá. Qual é a lei do ser humano? Eu só amo, acredito e confio se eu conhecer. Então, se eu me conheço, sei quem eu sou, repete junto comigo: eu me amo, acredito em mim, confio em mim. Agora, se eu me perco, eu vou deixando de me amar, de acreditar, de confiar em mim. Resultado: daqui a pouco eu não tenho nem para mim, nem para você. Vamos traduzir isso para vocês não dormirem? Faz assim, ó, abre os braços, repete junto comigo. Olha que legal. Fala assim, ó: quem eu sou, né? Não me amo. Fala para quem está assinando. Sabe quando Jesus diz no Evangelho de Mateus, ele diz assim: cuidado com as medidas com que medires, pois as mesmas medidas que usares para medir, com elas sereis. A pessoa que tem fé, ela mede assim. A que não tem fé, qual é a diferença? Esse aqui é vazio. Ele aceita qualquer coisa. Ele acredita em qualquer coisa. Ele vive em qualquer coisa. Ele já não está nem aí porque está vazio mesmo. Então para ele qualquer coisa serve. Esse aqui não. Esse aqui tem medida. E não é qualquer coisa que cabe na medida dele. Esse aqui é escasso. Ele não tem nem para ele. Esse aqui é abundante. Esse aqui, onde passa, ele transborda, ele derrama. Porque sobra.
Jesus traduziu isso em 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma, tua força e teu entendimento. Põe Deus na frente. Que você vai amar o próximo como? Vai amar o próximo como? Se eu me amo, já não faz diferença quem é o próximo. Transborda. Agora, se eu não tenho nem para mim, eu não consigo amar nem o próximo. Então a gente entende essa primeira expressão quando Jesus diz: ninguém dentre vós vive por si mesmo. Não, filho. Você tem que ter primeiro esse amor de Deus, essa intimidade em Deus, viver em Deus. Quando você vive em Deus, busca Deus, se encontra em Deus, você crê em Deus e tem fé em você. Mateus 17:20. Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você é capaz de tirar uma montanha do lugar. Agora, se você não tiver fé, você vai sentar no pé da montanha, vai ficar bravo porque a montanha está lá, vai reclamar que você tem a montanha. É perigoso você ficar lá 10 anos, eu passar lá depois de 10 anos e perguntar: mas por que você não foi para frente? Por causa da montanha. Por que você está aí triste? Por causa da montanha. Por que você não vive? Por causa da montanha. Olha a diferença de quem tem fé e quem não tem. Quem tem fé, filho, dá um jeito de passar por cima, dá um jeito de dar a volta na montanha, arrasta a montanha, mas não fica no pé da montanha, sobe a montanha. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? Eu nunca fui em Israel, espero um dia ter a oportunidade, mas tem um passeio que você faz quando você vai para Israel. Você começa pelo Egito. Entre o Egito e Israel, você sobe o Monte Horebe. E eu já procurei todos os relatos que eu pude de pessoas que fez esse passeio. Todos, não teve um que disse o contrário. Diz que é o pior passeio que tem, porque diz que é terrível para você subir o Horebe. Então só sobe a montanha quem tem fé. Aí você entende por que os profetas subiam a montanha, mas ninguém subia. Porque eles tinham fé. E é por isso que a palavra de Deus começa dizendo que ninguém dentre vós vive para si mesmo. Não dá para viver por si só. Bom, vamos lá. João capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Acharam aí? Sim, João 15. Achou? Lê para nós, por favor. Versículo 5? Isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Olha o que Jesus diz em João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos, permaneceis em mim, permanecerei em vós. Aquele que permanece em Cristo dá muitos frutos. Por isso que ele fala que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Se eu coloco Jesus em primeiro lugar, os frutos são abundantes. Lembra que eu falei? O escasso e o abundante. Aquele que é abundante, filho, tem fruto suficiente para ele e para o próximo. Não falta. Vamos dar continuidade no texto. Diz assim: se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. É como se a palavra de Deus dissesse que nós então precisamos colocar Jesus no centro, fazer dele a razão e principalmente o motivo. E aí tem uma grande questão. A partir do momento que Jesus é a razão, é o centro e é o motivo, espera lá, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, tudo que eu decidir, tudo que eu realizar, eu vou fazer em quem? Em Cristo Jesus. Esse é o detalhe. E quando eu faço em Cristo, por Cristo e com Cristo,
Todo aquele que vive em mim viverá eternamente, diz a palavra de Deus. Esse viver eternamente significa que aquele que vive em mim tem vida plena. Não seca, não morre, mas vive eternamente. E sabe o que é interessante? Quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, aquilo que Deus modifica, aquilo que Deus transforma, aquilo que Deus realiza. Vou contar um testemunho para vocês. Quando eu fui ordenado, eu passei assim, em menos de um ano em 2 paróquias. O Dom não estava na diocese ainda, era Dom José. E aí o Dom José me chamou, eu falo assim, que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa e até com o que você deseja. Eu sou natural de Primavera. Primavera é uma cidadezinha que fica bem no extremo do Pontal do Paranapanema. É quase a última cidade do estado, divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná. Não é a última, porque depois de Primavera, 13 quilômetros, tem Rosana. E Rosana, 8 quilômetros, já é o biquinho do estado de São Paulo. E eu fui nascido naquela região. Então, quando eu fui para o seminário, meus pais voltaram para a Primavera, tinham saído de lá. Meu pai era funcionário da CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo. Minha mãe é enfermeira, trabalhou no hospital da CESP, até aposentar. Então, eu sou filho de barrageiro. E aí, imagina vocês que quando eu entrei no seminário, meus pais morando em Primavera, eu tinha que ir de ônibus para Primavera. De Prudente a Primavera dá 200 quilômetros. A viagem de ônibus é 5 horas de ônibus. Aí eu fui fazer a filosofia e teologia em Marília. Aumentou mais 200 quilômetros. Então a viagem começou a ser 10 horas de ônibus. Então eu saía de Marília 1h da tarde, na sexta-feira, viajava até Prudente, chegava às 5 horas da tarde, pegava o ônibus às 7, para chegar em casa 11h30, meia-noite. Aí, antes de chegar em Primavera, entre Primavera e Teodoro Sampaio, tem uma cidadezinha chamada Euclides da Cunha Paulista. Euclides da Cunha Paulista. Porto Euclides da Cunha Paulista. Só que essa cidade, quando você passa no trevo, do trevo na cidade ainda tem 8 quilômetros. Então o ônibus estava indo para Primavera. Ele fazia o trevo de Euclides da Cunha, entrava 8 quilômetros, e voltava 8 quilômetros, aumentava 16. E às vezes chegava lá, não descia uma viva alma e não subia uma viva alma. E a cidade mal tinha asfalto, só tinha asfalto na avenida principal. Quando eu passava lá de dia, eu olhava aquele poeirão danado e falava assim: meu Deus do céu, isso aqui é um faroeste caboclo. E quando eu estava nervoso, porque vinha de longe, passava naquele Euclides da Cunha Paulista, eu falava assim: Deus me livre de vir trabalhar num lugar desse. Quando eu fui ordenado, tinha um frenesi danado, com a nossa turma, que era tudo padre jovem, que a gente ia revolucionar a diocese e tal. E os padres chegavam para mim e falavam assim: não, porque você vai ficar aqui imprudente, que você é um ótimo padre, que você é bom de pastoral, de evangelização, já tem até uma paróquia para você e tal. O bispo até me mandou para essa paróquia para eu ficar 2 meses lá, porque o padre estava doente. Aí com 1 mês que eu estava lá, ele chegou para mim e falou assim: não se apegue a essa comunidade, você não vai ficar aqui, eu tenho uma missão para você. Quando ele falou isso, eu já sabia. Eu fui lá na cura e ele falou assim: você é um padre jovem, um padre bom e um padre inteligente, e eu preciso de você numa cidadezinha aqui perto. Não é Caxigo, tá? Eu vou te mandar para Euclides da Cunha. Eu falei: mas o que eu fiz de errado? Ele falou: nada. É porque lá precisa de um padre bom. Como você é um padre bom, você vai para lá. Eu fui com um projeto de ficar lá 5, 6 anos. Minha vida lá estava bem organizada. Com 6 meses a paróquia, graças a Deus, estava funcionando, as coisas estruturadas. Eu estava a 20 minutos da casa da minha mãe. Então tinha domingo que eu rezava às 8 da manhã, às 10 ou 9 na capela rural, ia almoçar na minha mãe, voltava, 4 horas da tarde celebrava no sítio, e à noite estava na capela, na matriz. Então dava para mim jantar em casa, almoçar em casa, dormir em casa. Era 20 minutos da casa da minha mãe. Minha mãe vinha trazer pão para mim, tá? Minha tia vinha lá trazer biscoito de polvilho. Estava tudo arrumado. Aí prestei concurso no estado, comecei a dar aula na escola. Tinha 2 salários,
Aí eu achando que estava tudo certo, o Dom chegou para mim e falou assim: tem uma missão para você. Eu já era Dom Benedito. Mostrou para mim a necessidade da diocese e tal, em Epitácio. Vai para Epitácio. Bom, fui para Epitácio, né, Dom? Capital, perto de Euclides é capital mesmo. Grande. Para começar um trabalho, uma missão. E nós começamos um trabalho, uma missão em Epitácio. A missão mais difícil em Epitácio é que a paróquia não tinha estrutura. A gente tinha que começar a estrutura do zero. Casa paroquial, secretaria paroquial, centro de pastoral e a matriz. É a segunda paróquia da cidade. Foi a segunda paróquia a ser criada lá. E aí eu fui fazendo tudo. Centro pastoral, casa paroquial, rádio, centro de formação. E o povo falava assim para mim: e a matriz? E a matriz? E a matriz? E eu ia empurrando com a barriga, porque a comunidade cresceu muito no tempo que eu estava lá. E eu falava assim: quem vai fazer igreja para esse povo é outro. Porque o projeto da igreja lá era uma igreja para quase 1000 pessoas sentadas. Era imensa a igreja. E eu olhava aquele projeto que nós tínhamos feito, né? Eu junto com a comunidade. Eu falava: o quê? Eu fazer isso? Não vou nada. Mas um dia a insistência da comunidade foi tão grande que me botaram na parede. Falou: pá, tem que fazer, agora já está tudo pronto, casa está pronto, centro pastoral está pronto, centro de formação está pronto, precisa fazer a matriz. Eu falei: eu vou rezar, e se Deus mostrar para mim que isso é um projeto de Deus, eu faço. Se Deus não mostrar, eu não faço. Aí um dia eu estava rezando o terço, sentado no banco da praça, e eu falei para Deus, Senhor, se for da tua vontade, porque às vezes é vaidade. A gente pensa numa igreja gigantesca e tal, por vaidade. Se for da tua vontade, o Senhor mostra, porque se o Senhor não mostrar, eu não ponho um tijolo ali. À noite, tinha missa todo dia, 7 horas da manhã. Na quarta-feira tinha missa à noite. No meio da missa, na hora da liturgia da palavra, entrou uma moradora de rua na igreja. Suja, fedida, embriagada, maltrapilha. E quando ela foi chegando perto do presbitério, o presbitério era pequenininho, era só 2 degraus. Ela chegou na escada do presbitério, os meninos juntou ela pelo braço e tirou ela da igreja. Rapaz, eu fiquei bravo. Falei: opa, isso é um pecado. Não, padre, que ela ia atrapalhar a missa. Falei: filho, o tempo que eu tiver aqui, se vocês um dia repetir isso de novo, eu tiro o ministério de todo mundo. Porque independentemente de como a pessoa chegou até aqui, se ela veio aqui, ela tem uma razão, ela tem um motivo. Quem somos nós para proibir alguém de chegar até o altar ou de chegar até Deus? Fiz reunião com os ministros, calhou que no sábado tinha reunião com os ministros, falei assim: vocês nunca mais me tiram ninguém de dentro da igreja. Nem que a gente tenha que parar a missa, mas não tira. Não, padre, a gente entendeu. No domingo à noite, era a missa de maior movimento da comunidade, a igreja lotada, o barracão lotado. Na hora da primeira leitura, quem entra na igreja? A mesma mulher, maltrapilha, fedida, embriagada, suja, entrou pelo corredor principal. Ela veio até o presbitério, tinha 2 degrauzinhos só na frente do altar. Ela ajoelhou e pôs as 2 mãos em cima do altar e ficou lá rezando. A primeira leitura e o salmo inteiro, ela ficou rezando. Quando acabou o salmo, que começou a segunda leitura, ela levantou, deu a volta no altar, foi até onde eu estava sentado e fez assim, soltou uma moedinha na minha mão e foi embora pelo corredor principal e saiu pela mesma porta. Fez assim, soltou uma moedinha na minha mão e foi embora. Eu olhei a moedinha, guardei no bolso, e a comunidade ficou toda pensando: o que será que ela deu pro padre? No final da missa eu falei assim: vocês viram aquela irmãzinha de rua que entrou na igreja? Falou: vimos. Foi evidente. Eu falei: sabe o que ela me deu? Aí os meninos estavam lá no fundo e falaram assim: uma moedinha. Eu falei: não, um sinal de Deus. Eu vi naquela mulher a viúva do Evangelho. Ela não deu muito, ela deu tudo que ela tinha.
E naquela moedinha de 5 centavos eu vi Deus falando assim: vai, filho, faz porque a obra é minha. E vai vir. O que você precisar vai faltar. Na quarta-feira Deus confirmou. Na quarta-feira eu fui abençoar uma casa nova de um casal jovem. Eles tinham uma menininha que depois virou minha coroinha. E a hora que eu cheguei para abençoar a casa, na quarta-feira à tarde, eles todos felizes com a casa nova. A hora que eu cheguei no portão, a menininha me abraçou, olhou para mim, olhou para a mãe e falou assim: pode? A mãe dela falou: não. Aí eu fiz a oração, fiz a bênção. A mãe dela tinha preparado um café da tarde, nós sentamos para tomar o café. Ela olhou para a mãe e falou assim: pode? A mãe falou: agora pode. E ela saiu correndo. Eu falei: ela deve estar pedindo alguma coisa, né? Aí a mãe sorriu e falou assim: padre, desde domingo ela quer te dar um presente. E é coisa dela, tá? A gente não sabe por quê, mas ela falou que ela quer dar esse presente ao senhor. Daqui a pouco ela chegou para mim com um estojo. Sabe esses estojos de criança pôr lápis? Chegou para mim na mesa, me abraçou. O estojo estava embrulhadinho num pacotinho, um lacinho, e me deu o estojo. Quando eu peguei o estojo, aquele estojinho pesado, eu falei: o que é isso daqui? Ele falou: pá, você acredita que domingo à noite nós chegamos em casa? E na hora da oração, nós fomos rezar o Santo Anjo com ela. Terminou a oração, ela falou assim: papai, vou quebrar meu porquinho. Aí eu falei: mas filha, daqui para o final do ano tem tanto tempo, você não tem dinheiro ainda para comprar seu presente. Não, papai, mas eu quero quebrar meu porquinho. Mas por que você quer quebrar seu porquinho? Vou dar todo o meu dinheiro para o Padre Tiago construir a igreja. E ninguém tinha falado nada sobre construir igreja. Eu só tinha falado que Deus tinha me dado um sinal. Não falei para que era. Aí falou: aí padre, nós tivemos que quebrar o porquinho na segunda e tá aí todas as moedinhas mesmo. A hora que eu entrei no carro, eu falei: tá bom, senhor, entendi, vou construir. E hoje está lá, a igreja está construída. Eu comecei, quase terminei, depois o padre Melhorança terminou, o padre Evandro quase finalizou, e assim está aí na obra, uma igreja gigantesca que tem lá. Deus fala. Esses dias eu estava no semáforo reclamando da vida. Você já reclamou da vida? Já, eu estava numa correria danada, entre cúria, paróquia, atendimento, bênção, enfermo. Eu parei no semáforo, eu olhei, estava olhando para Deus e falei assim: mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? E eu falei assim para Deus: eu estou cansado, está difícil demais, está muito corrido. E aí eu cheguei lá na cúria, porque tinha um padre me esperando para mim atender ele. Eu terminei de atender o padre, era 1h da tarde. E eu falei: bom, agora eu vou almoçar. Quando eu entrei no carro, tocou o celular, tinha umas exéquias para fazer. E tinha horário, porque sepultamento. Fui lá fazer as exéquias. Quando eu cheguei lá para rezar as exéquias, reclamando, porque estava cansado, correria, sem almoçar, ainda tinha que fazer exéquias. Quer dizer, eu ia almoçar mais de 2h da tarde. Mas a hora que eu cheguei na frente do velório, eu entreguei para Deus, falei: não, Senhor, é minha missão, é meu sacerdócio. E a hora que der o almoço, se não der para almoçar também, eu janto e assim vai. Quando eu entrei, fiz a oração, e eu percebi que entre todo mundo que estava no velório, tinha uma mulher que eu não reconheci, não sabia quem era. Quando terminou a oração, eu despedi da família, eu ia saindo, ela veio me encontrar. Ela falou assim: que saudade de você. Você não sabe quanta falta você faz. Nossa, se você soubesse como que você é importante. Posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Ela me abraçou, enfiou a mão no bolso, ela estava com um sobretudo. Falou assim: isso aqui é para você. A hora que eu peguei uma moeda de R$1. Eu olhei para ela e falei assim: você sabe o que isso aqui significa? Ela deu um sorriso e falou assim: lógico que eu sei, eu acompanho a sua história. Não, era Deus falando assim: filhão, o que você está reclamando? Vai em frente. Desanima não. Estou contigo. Lá atrás ele mandou 5 centavos. A hora que ela me deu uma moeda de R$1, eu falei: meu, se com 5 centavos eu fui em frente, imagina com R$1, né? É isso. Então, se estamos vivos, para o Senhor é que vivemos. E quando eu e você, nós vivemos para Cristo, amado, Ele não desampara. E todo aquele que vive e crê em mim, olha o que diz o Senhor no Evangelho de João: não morrerá,
viverá eternamente, ou seja, suas forças, seu ânimo, sua motivação, sua alegria não faltará. Vida plena é isso, é abundância. Vamos dar continuidade. A palavra de Deus diz: se morremos, é para o Senhor que morremos. E esse morrer, a gente tem que entender. O Dom acabou de falar sobre isso. É a renúncia. Mas não é renúncia no sentido de perder, não. É renúncia no sentido de entregar, de confiar, colocar nas mãos de Deus, permitir que Ele conduza. Então, quando eu renuncio, amado, eu não perco. Pelo contrário, é aí que eu ganho, verdadeiramente. Então, nessa entrega, eu me fecho para o mundo e começo a abrir as portas para Deus. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que Paulo está anunciando à comunidade cristã, que nós precisamos morrer para o mundo. E todo aquele que morre para o mundo nasce em Cristo Jesus. E essa morte, torna a repetir, não é física. Não. É emocional, é espiritual, é afetiva. Da gente realmente deixar morrer aquilo que não é de Deus em nós. E que a gente acha que é importante, sem elas a gente não vive. E depois a gente descobre que consegue viver sim. Eu fiz uma experiência 4 anos consecutivos. Eu nunca fui para missão. Missão que nós fazemos é a missão que o COMID, a Comissão Missionária Diocesana, organiza na nossa diocese. E às vezes a gente vai em outras dioceses ajudar as missões. Mas missão, como vocês fizeram, de ir para outro país, realizar uma outra cultura, nunca fiz. E essas missões que a gente faz, elas ainda são confortáveis de fazer, porque a gente tem uma estrutura, a gente chega lá, tem as pessoas que nos acolhem, tem um sacrifício, tem uma renúncia, tem, mas não é tão grande quanto uma missão dos missionários que vão para outras situações, outros lugares. Mas eu tive que, na minha vida, no meu dia a dia, eu recebi um convite e eu fui fazer uma experiência. Era para ser uma experiência só, era para ser um passeio. E depois acabou se tornando uma rotina. Eu repeti 4 anos. Um casal de amigos chegou para mim e falou assim: a gente vê que você gosta de andar de mountain bike, a gente vê que você gosta de praticar esporte, a gente queria te fazer um convite. Você pode fazer. Você não quer ir fazer um trekking com a gente? Eu falei: trekking? Ele falou: é um passeio turístico que você vai, é um desafio. Você se desprende do mundo, o que cabe numa mochila você leva. E ali a gente faz um desafio, por exemplo, tem vários níveis, tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. O nível 4 é o mais complicado que tem, que aí você não pode contar com nada de estrutura, você tem que carregar tudo, até o que você vai comer, o que você vai usar, tudo mais em uma mochila. Eu falei: cara, eu gosto de natureza, é uma oportunidade que eu tenho de desligar do mundo, eu vou. Aí eles marcaram da gente ir para o sertão da Bahia, na região de Lençóis, Chapada Diamantina. E aí, marcaram lá um trekking nível 3, para quem estava iniciando já era um desafio, de 5 dias. E a diferença é que tinha os pontos de apoio, né? E aí, nós chegamos lá 5 dias antes de começar, o que nós tínhamos, o trajeto que eles tinham estipulado, já tinha um guia que ia nos conduzir lá pelo trekking e tal. Aí o guia veio, ajudou a gente a separar, a trilhar, a montar as mochilas, porque a mochila tem 14 quilos que você tem que carregar. Então tem que ratear a comida entre todo mundo. As barracas, você tem que carregar a barraca, você tem que carregar a sua água, né? Você tem que carregar a roupa mínima necessária, só mesmo o suficiente. Então ali já foi um desafio, que você tem que começar a separar o que é importante do que não é, do que você precisa realmente para viver, do que você não precisa. E aí ali já começou uma renúncia, um sacrifício. Beleza, montamos as mochilas. No dia que nós saímos, levaram a gente de carro até Mungungê. De Mungungê a gente teve que subir a pé, andar 20 km no primeiro dia, no meio da chapada, até chegar no desfiladeiro, de onde a gente enxergava todo o Vale do Pati, que a gente tinha que atravessar em 3 dias. Aí ele mostrou: olha,
ali é onde a gente vai dormir. Nós temos ainda o resto do dia para conseguir chegar lá antes de anoitecer. Amanhã nós vamos dormir lá naquele lugar, depois no outro dia lá em cima da Cachoeira da Fumaça, foi falando o roteiro do vale. Aí ele falou: agora o senhor, padre, é lá que o senhor vai ter uma surpresa. Eu falei: tá bom. Quando nós chegamos no lugar onde nós íamos dormir, o pessoal lá, os nativos já estavam esperando. E quando eu cheguei tinha 5 casas do lado de cá, 5 do lado de cá, era uma rua no meio do vale. E no final da rua tinha uma igreja. Ele falou assim: essa é a surpresa que o James falou, aqui tem uma igreja. E os moradores já estavam sabendo que ia chegar um padre. E o detalhe, o último padre que chegou lá foi em 1810. Porque não tem como chegar lá que não seja a pé. Ele falou: não tem padre que vem aqui de mochila. Sem acesso, não tem acesso. Lá você só vai ou a pé ou sai de lá no lombo de mula. Não tem como você chegar. Helicóptero não desce lá. Para resgatar alguém lá, eles têm que andar tipo 2, 3 dias até o ponto mais alto para o helicóptero tirar. É assim. Quando eu cheguei lá, eles: o senhor é padre, nunca passou um padre aqui. O último padre que passou aqui foi quando a capelinha foi inaugurada em 1800. Que legal, o senhor veio aqui. O senhor faz missa? O senhor faz casamento? O senhor faz batizado? Então assim, era para mim ir lá uma vez. Eu voltei lá mais 3 anos seguidos, né, para poder ir ajudar, atender. E é engraçado demais. No segundo ano que nós voltamos, nós chegamos lá depois da Jornada Mundial da Juventude. E quando nós chegamos lá, eles estavam esperando para celebrar a missa lá nessa capelinha. Tinha um grupo de francesas, 5 jovens francesas, 5 estudantes de medicina, que vieram para a Jornada Mundial da Juventude, foram conhecer a Chapada Diamantina, e quando chegaram lá, o guia delas falou assim: você sabia que aqui vai ter missa? Ela falou: não vai? Ele falou: vai. Tem um padre doido que vem aqui, já veio aqui o ano passado, disse que vai passar aqui por essas datas, por esses dias. Aí o rapaz morador lá nativo falou assim: não, ele deve estar chegando da manhã em seguinte, ele deve estar chegando, daqui uns 2 dias ele deve estar chegando. O filho de Dona Raquel, que é uma nativa lá, passou com as mulas à noite, falou assim: o padre vem vindo aí, eles estão acampados lá em cima no platô, até amanhã ele chega por aqui. E elas esperando, não deixaram o guia levar elas embora, esperaram porque elas queriam tomar Eucaristia. E aí, onde eu quero chegar? No maior sacrifício. O maior sacrifício não foi rezar missa, não foi atender confissão, não foi fazer batizado, não foi celebrar casamento lá. O maior sacrifício foi desprender daquilo que eu achava importante, essencial. Por quê? Para mim poder levar as coisas da missa, eu tive que abrir mão das roupas, calçado, que não dava para carregar. Porque o paramento é bastante pesado. E aí você fala assim: como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver sem isso? E aí você começa a perceber que mesmo sem chuveiro, você vive. Mesmo sem chuveiro, você vive. Se tiver água para você tomar banho, você toma. Se não tiver, mesmo sem tomar banho, você vive. Padre José uma vez deu um testemunho com uma pessoa na África, tomava uma coisinha de água assim, e no final ele deixava sobrar um pouquinho pro outro. E aí você entende o que é esse morrer. É essa entrega, esse sacrifício. Quando fica nervoso, fica pior. Aí que não desliga mesmo. O último ponto. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E o que é o senhorio de Jesus? É pensar verdadeiramente aonde Ele está sendo o Senhor das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas atitudes. Quando Ele é Senhor, ou seja, nossa identidade,
Nós não sabemos só quem Cristo é, mas nós também temos certeza de quem nós somos. E quando eu e você, nós temos certeza de quem nós somos, amado, a gente não se perde. Vai vir o desafio, a cobranças, as exigências, as dificuldades, sim, como em qualquer situação. Mas a gente não se perde, porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe o que nos pertence e a gente sabe onde a gente quer chegar. Isso é importante. Onde estiver. Eu vou dar um exemplo da Bahia. Quando nós chegamos lá no primeiro ano, esse casal que me levou já era a 5ª vez que eles iam lá. Aí, a esposa disse para o esposo: não fala que o padre Tiago é padre. Ele falou: por quê? Porque se falar que ele é padre, o povo não vai deixar ele tirar férias. Vai todo mundo querer conversar com ele, né? Então mesmo no hotel não fala para ninguém, mas ele não se continha. A felicidade dele era tão grande de eu estar com eles, que na hora de fazer o check-in lá no hotel, ele já chegou para o recepcionista e falou: ó, nós reservamos 2 quartos, um para mim e para minha esposa e um para o nosso amigo. Ah, tá bom, é 2 quartos de casal, tá? Ah, tá bom. Só que você não estranha não que ele dorme no quarto de casal sozinho? Vou contar para você, porque ele é padre. Mas não conta para ninguém. Ele acorda 4 horas da manhã, está acostumado a acordar 4 horas da manhã. Quando eu ia tomar café, as moças do restaurante, tudo já me conhecia. Benção, padre. Benção, padre. Deus abençoe. O ano seguinte que nós voltamos lá, ele foi fazer o check-in enquanto eu tirava as malas do carro. Ele chegou lá na recepção do hotel e falou assim: ô, beleza, cara, bom. Tudo bem, tudo bem. Você lembra de mim? Ele perguntou para o funcionário do hotel. O funcionário falou: lembro. Você lembra? Lembro. Você veio aqui com o padre. Ele falou: rapaz, eu vim aqui 5 anos antes do padre e você lembra do padre, não lembra de mim? Ele falou assim: rapaz, turista aqui passa um monte, padre, só ele passou aqui. Foi com a história dele, Dom Américo, e ele foi para Salvador e eu junto com outro rapaz, a gente foi mostrar a cidade, porque eu estava lá a passeio. Daí eu lembro que eu tinha 15, 16 anos e eu não tomava banho de mato. Mas uma vez eu não sabia que mato tomava banho de mato. Um sorvete. Não, mas existia uma vida toda privada. Sim. Não é. Viver. E aí está o detalhe, né? Viver, conviver. Aí está o detalhe. Na hora que vai fazer o check-in, mesmo que as pessoas combinem entre elas, não vamos dizer que o padre é padre. Eu ponho no check-in: sacerdote, para que as pessoas saibam verdadeiramente quem eu sou, mas também para que eu não me esqueça quem eu sou, porque eu posso estar a 3.000 quilômetros da minha casa de férias, mas eu sou padre. E eu, você como cristão, na missão, no trabalho, na família, na sociedade, a gente tem que lembrar disso, verdadeiramente quem nós somos. Porque quando eu e você, a gente lembra quem a gente é, lembra da medida, a gente começa a medir onde eu estou, o que eu faço, o que eu escolho, quais são as oportunidades que tem diante de mim, se elas me servem ou não. Até aquilo que eu escuto, até aquilo que eu recebo, eu consigo medir se aquilo me cabe ou não. Em outras palavras, filho, quem tem medida da fé, é isso que Paulo está dizendo na comunidade cristã: se une em Cristo, vive em Cristo, caminha com Cristo, não se perde, porque é abundante. E aí as coisas do mundo já não incomodam, já não atrapalham, já não impedem. E a missão, não vou dizer que vai ficar mais fácil, porque vai ter desafios como qualquer missão. Vocês viveram a experiência da missão, vocês sabem disso. Mas você consegue vencer os obstáculos e principalmente os desafios. Aí você começa a entender por que os apóstolos, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do martírio, eles não desistiram. Por que os cristãos, mesmo quando iam para a arena, para ser devorado pelos leões, eles louvavam e glorificavam a Deus? Porque eles sabiam quem eles eram. Então nós, na missão, no dia a dia, como cristão, mas também como missionário, nessa espiritualidade que diz Dom Benedito, a gente precisa todo dia
a todo instante resgatar a nossa comunhão, a nossa missão e principalmente a nossa intimidade com Cristo. Amém? Obrigado.